Tá? Se a Heritage Foundation for por aqui, você vai por lá, tá? É esse o negócio. E se a faculdade falar que a Heritage Foundation tá certa, então você também não acredita na faculdade. Não acredite na faculdade. E não acredite na ONU também, como o Jonathan colocou aqui no vai se chat. Não fuder, acreditem na mano. ONU, mano. Pô, se a organização é internacional, pode crer, mano. Porque ela é internacional, né, mano? Vamos fundar uma organização internacional aqui, mano. Chama Internacional Comunista. Aí vai ser verdade? Salve, cordilheiros e cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um Cordilheira React. Eu sou o Marcelo, tô aqui com o Cauê, dá um salve. Salve. Pra quem não nos conhece, nós somos o Cordilheira Cultural. Nós estamos em todas essas redes que estão aqui embaixo. É só procurar @Cordilheira Cultural em todas as redes, só no Twitter que é @Cordilheira Cult. Como vocês podem nos ajudar? Curtindo esse vídeo, comentando e compartilhando com as amizades que vocês têm. Aqui no nosso lado ali, aquele quadradinho branco com um monte de pontinho preto, é um QR Code pra vocês nos ajudarem financeiramente. Vocês podem mandar um Pix pra gente por ele. Pra quem tá nos ouvindo, a chave Pix é cordilheiracultural@gmail.com, vai aparecer na tela. E também vocês podem nos ajudar através da campanha de financiamento coletivo. A partir de R$1 por mês, vocês já ajudam em muito a gente a fazer manutenção de equipamento, compra de equipamento nova. E como a gente sempre fala, quem sabe algum dia liberar algum membro da equipe pra trabalhar integralmente pelo Cordilheira, tá? Pra ajudar a gente pelo financiamento coletivo é www.apoia.se/Cordilheira Cultural. Beleza? Tá aparecendo na tela aí pra vocês também. Mais algum recado? Não deixem de olhar a nossa camiseta. Entra aqui, ó, no link na descrição. Vai estar um formulário maravilhoso pra vocês entrarem e conseguirem adquirir a nossa camiseta maravilhosa que tá aqui na pré-venda. 60, ó. Coisa linda. Até dia 1º de setembro. Então corre que tá na última semana pra vocês garantirem esse preço, hein? Bora. Show? Então bora pro React. Ó, nem falou nada, nem só jogou. Ainda bem que a gente leu ela. Isso me lembra aquele negócio... A gente assistiu com essa mesma ideia aí, o mesmo design, uma animação Soviética, verdade. Lembrou mesmo. Tem que deixar no card. Questionando o dogma sobre Estado Mínimo. Uma adaptação do visual do episódio Estado Mínimo do meu podcast. Tem um podcast, então. As pessoas amam falar sobre Estado Mínimo. É sério. Parece que muita gente tem um prazer quase religioso de defender as suas concepções acerca de Estado Mínimo. E, por sinal, eu não tô falando a palavra religioso por acaso. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Já gostei, ó. Sente essa orelha ali. Bom, mas eu tô olhando aqui as referências aqui, ó. Politize, BBC, Mises. Só seria os Mises pra dizer o que os liberais dizem sobre o Estado Mínimo. É mas capaz. Vamos ver. Maravilhoso repositório de conteúdo de qualidade que é a internet, a imensa maior parte do que se fala sobre Estado Mínimo não está embasada em conhecimento, está embasada em crenças e opiniões. Claro, a gente pode ficar até amanhã discutindo a diferença entre crença, opinião e conhecimento. Para simplificar, eu vou pegar um preceito epistemológico bem básico, de que conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Galera, eu não sei se ele vai falar isso, então eu vou deixar ele falar isso, mas esta definição de conhecimento, a crença verdadeira e justificada, ela não se alterou basicamente nada do que Platão colocou e ela foi desbancada e até então está desbancada. Eu tenho um artigo de 1,5 páginas, 2 páginas, que apresenta 3 contra-exemplos de como que um conhecimento, que essa definição ela não é consistente. Ou um conhecimento é uma crença verdadeira, ou é uma crença verdadeira, ou é uma crença, ou é justificada, saca? Não dá pra ser crença, não dá pra ser verdadeiro, e não dá pra ser justificado ao mesmo tempo. Se não dá pra ser essas 3 coisas sem ter furos, aí tá refutado, né? Eu consigo pegar o artigo aqui, inclusive, durante o vídeo, se você quiser. Diga. Você tá vendo que tá tremendo a tela? A webcam que tá tremendo? Mano, solta o Pix aí pra gente, por favor. Não, mas só pra comentar em cima, você falou quais são as 3 coisas que... Tá na TV ali. Não, sim, mas as 3 coisas que você falou que
que rebate, que é a questão da crença, da opinião. Ah, não. Ele diz, né, que conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Essa é uma definição. Uhum. É uma definição que ela é alteradinha um pouco de Platão e depois eles alteram um pouquinho pra virar esse crença verdadeira e justificada. E basicamente se mantém assim até hoje em dia. E aí ela foi quebrada, tipo, agora, sei lá, nos últimos 60 anos. Foi quebrada, um maluco chegou assim e publicou um artigo. Maluco não, tipo, um cara bem conceituado assim, só que nunca tinha tocado nessa fita. Quando foi tocar, falou: caraca, olha isso aqui, tem um contra-exemplo aqui. E tacou. Então, a gente não tem Filosoficamente. uma boa definição de conhecimento. Uhum. É, porque é isso, né? Tipo, crença. Por que ele fala em crença também, né? Porque isso daí é um negócio lá da Grécia Antiga, né? Tá totalmente descolado da nossa realidade atual. Você falar que conhecimento é crença é quase como, igual ele falou agora há pouco, né? Transformar o conhecimento numa religião, e não é isso, né? Enfim. Justo. Mete bala aí. Ou seja, se você acredita em uma coisa e essa coisa não é verdade, ou até calha de ser verdade, mas não tem uma justificativa sólida do porquê você acredita naquilo, o que você tem é uma crença, mas não é conhecimento. A sua opinião é um julgamento que você faz a respeito de alguma coisa. Na minha opinião, isso é bonito. Na minha opinião, isso é feio. Na minha opinião, isso é caro. Repara, é um julgamento que eu estou fazendo. Esse julgamento pode ser baseado em conhecimento, mas também pode não ser. Pode ser baseado em crenças e informações limitadas, informações erradas. Pode ser baseada nos meus valores, nos meus vieses. Enfim, a minha opinião, o meu julgamento, a minha apreciação a respeito de algo está longe de ser sinônimo de conhecimento. Então, para falar sobre estado mínimo, a minha opinião e as minhas crenças não são muito relevantes. O que é mais relevante é o conhecimento que eu tenho a respeito. Bom, já que ele falou de conhecimento de novo, vou tacar na tela de vocês aqui, ó, pra mostrar que nós aqui tem informação. É Gettier o cara que fez essa fita. Então, não sei se ele tá falando aqui qual que é o ano que ele fez isso, mas enfim, foda-se. Então, vem dessa ideia aí, né? Ali, tá ali em cima, ó, 1963. 63. Então, vem dessa noção de que, beleza, por que noção de crença verdadeira justificada, né? De acordo com a definição de conhecimento, o significado de frases como João sabe que hoje nevou pode obter-se com o seguinte conjunto de condições necessárias. P é verdadeira, para que haja conhecimento é necessário que a crença seja verdadeira, porque senão não é um conhecimento, será uma mentira. Se crê que P, para ser conhecimento, ele precisa acreditar naquela fita, tá ligado? Então pode ser mais ou menos... A crença pode ser mais ou menos firme, pode ser expressada ou não, porém deve existir, porque se você não crê naquilo, então para tu não é um conhecimento. Tem uma teoria de justificação para aquilo que é verdadeiro. Então ele precisa ter um motivo para crer naquilo, senão ele não é um conhecimento, é só uma fé. Aí o Gettier vai lá e dá contra-exemplos, né? Então, por exemplo, aqui 2 contra-exemplos. Enfim, não vamos ligar nisso. Mas é bizarro. A gente tem uma coisa tão simples, tá ligado? Entre aspas, tão simples, mas é filosoficamente aberta. Uhum. Não, e é porque é isso, são muitas coisas que são contestáveis, até porque tem muitas pessoas que se baseiam nesse tipo de coisa. Por exemplo, não é à toa que o positivismo até hoje é muito utilizado, apesar de muita gente já ter sido rebatido cientificamente, né? De que não tem como você tirar leis universais para sociedades que são diferentes historicamente e materialmente entre si, tá ligado? Não funciona, você não tira um modelo de análise social e utiliza ela em qualquer situação em tempo histórico, isso não existe, tá ligado? Boto fé. E aí a gente deixa esse link aqui também na descrição do vídeo para quem quiser ler com calma depois também. Nice. Esse conhecimento precisa ser verdadeiro e justificado. E o que é que conta como uma boa justificativa? Isso, é claro, depende da área de conhecimento em que a gente está falando. O que conta como uma boa justificativa em física é diferente do que conta como uma boa justificativa em literatura, por exemplo. No caso, a gente está falando sobre conceitos de política e de economia, o que vai contar como uma justificativa válida é uma coisa muito disputada. Felizmente, tem muita gente que estuda isso de uma forma muito séria, e apesar de essas pessoas chegarem em conclusões muito diferentes a respeito de muitas coisas, eu estou entendendo aqui que grandes instituições de conhecimento, como por exemplo universidades renomadas, centros de estudo universitários renomados e instituições internacionais sólidas e respeitadas,
produzem justificativas muito mais sólidas do que o fulano disse, ou eu vi no WhatsApp, ou eu li num blog. Então, dentro da minha leitura, se eu pegar dados da ONU ou estudos de Harvard, eu tenho uma justificativa mais sólida para argumentar que eu estou trabalhando com conhecimento e não com opinião, nem com crença. Esse que é o pulo do gato. Isso que o Jonathan falou. Galto. O Jonathan falou aqui no chat também. Nem sempre, porque esse conhecimento é produzido por uma ideologia burguesa com um objetivo, com um fim último, né? Vamos só pensar num exemplo muito breve que eu sempre penso nesse tipo de coisa. Indústria farmacêutica. A gente não tem remédios que não são feitos cientificamente. Eles são feitos porque eles vão vender. Porque tem uma justificativa posta na sociedade da necessidade daquele remédio. Tá ligado? Vou dar um exemplo aqui, ó. UFSCar, do ladinho de nós. Departamento. Pesquisa sobre... Como é que fala? Reabilitação cognitiva, se eu não me engano. Pô, é que a fonte primária da informação não tá aqui para eu perguntar. Mas é uma pesquisa onde está se utilizando o óleo da cannabis, né? O canabidinol, para lidar com cognitivo, com perdas cognitivas de pessoas conforme você vai ficando velha, né? A partir dos 30 anos, o seu cérebro começa a morrer, tipo, literalmente, assim. Então, você vai perdendo, né, capacidade cognitiva. Aí, metade da pesquisa feita lá deu os primeiros resultados. Os resultados saíram como? Positivos. Olha só como o canabidinol tá pica, né? Sabe o que não a universidade, a agência de fomento da pesquisa fez? E através da faculdade, não chegou da agência de fomento para o pesquisador, chegou através da faculdade. Para com essa pesquisa. Simplesmente. Simplesmente a pesquisa foi desligada. Olha lá, o Jonathan mandou aqui também no chat, ó. Existe uma categoria de doenças chamada negligenciadas, entre aspas, que poderia ser chamada de, entre aspas, de pobre. Malária. Isso mostra como o sistema de produção científica que justifica isso é fraco e enviesado. Olha que sensacional. Existe uma indústria de medicamento para malária autossustentável. Por quê, meu? Eu te explico por quê. Malária é uma doença que está erradicada, menos em país pobre. Por quê? Porque não existe o interesse em levar vacina, levar remédio, levar condições de saneamento básico para esse tipo de lugar. Certo? Certo. Aí o que acontece? Existe um interesse conflitante com o interesse de tirar a malária desses lugares, que é o interesse de vender remédio para malária. Porque sabe quem que compra remédio para malária? Não é o pobre. Olha só, olha que incrível. Não é. Ai, mas um pobrezinho lá pegou malária, aí vai ter que tomar remédio agora. Quem compra esses remédios desses países que são marcados com isso são organizações tipo ONU, tipo, sei lá, Médicos Sem Fronteiras, sei lá, organizações assim. Quando eu digo que não tem interesse, então, em erradicar ali, eu tô justamente dizendo que essas organizações que compram o remédio para quem sofre de malária em países mais pobres, não têm interesse de acabar com a malária. Elas têm o interesse em si de manter essas pessoas com malária e comprando remédio. E por que é autossustentável? Porque, primeiro, existe esse grupo enorme de cliente, de consumidor, existe da onde que sai o dinheiro, e existe a ciência produzindo o remédio, que indubitavelmente causa resistência. Uhum. Então, sempre vai causar uma resistência ao novo remédio da malária, eles têm que encontrar um outro ativo. Faculdade de São Carlos, USP, São Carlos, já falei São Carlos. São Carlos. São Carlos. Existe laboratório aqui na USP de São Carlos, só com pesquisadores, né? Sim, um laboratório só preocupado com malária. Então, procurando novos ativos, novas formas de você combater a malária. Ou seja, quem que financia isso? Essas mesmas organizações. Olha que incrível. A organização, ela financia o remédio, ela compra o remédio e ela dá para a população. Ao mesmo tempo que não se cria condição para erradicar de fato a malária nesses lugares com baixo... Condições
dignas de vida. Isso. Muito obrigado. Boa levantada de bola, Jonathan. Então eu, que sou uma pessoa que tem muito interesse por política e economia, mas não sou um cientista político e nem um economista, Ele é aqui, eu sou ó. um historiador, eu Não vou é economista. Só cientista político. buscar grandes linhas de pensamento acadêmicas e institucionais, revisadas por pares, feitas com metodologias sérias, para embasar a minha visão. Eu não gosto desse metodologia séria, já vou falar aí, mano. Mano, Fala metodologia científica. Vai falar mais metodologia fácil. séria, como se fosse uma coisa diferente, que não é Você científica. pode ter uma metodologia feita pro palhaço Pagliatti e ela ser boa mesmo assim, né? Ela ser científica. Perfeito. O mantra que eu fico repetindo é o seguinte: eu não trabalho com dogmas, eu trabalho com dados. Vou buscar dados das fontes. Novamente, a gente não pode atrelar cientificidade. É isso que a porra da Natália Pranac lá fala. Pasternak, se eu não me engano é isso. Ela vai falar sobre ciência como... Puta, agora eu já não sei, mas... Enfim, vamos voltar pro vídeo aqui. Não associe ciência com estatística, por favor. Isso mata um estatístico e um cientista toda vez que vocês falam assim, não, claro que é ciência, olha aqui, ó, tem um monte de dados. E aí, de novo, né, só reforçando o ponto que, por exemplo, ciências humanas, os dados ajudam e contribuem, mas não analisa tudo, né? E é aquela fita, né, tipo, relato é dado para um historiador, mil fitas, né? Mais confiáveis possíveis e as interpretações, as leituras desses dados, embasada em gente da área, que trabalha com metodologia, revisão de pares e a chancela de instituições respeitadas. Chancela. É o melhor. Ó, gente da área, quem são essas pessoas? Metodologia, qual metodologia? Revisão de pares, de novo, quem são os pares? Validação institucional, essa instituição defende quais interesses? Pensem sobre isso. Você falar que precisa de validação institucional é você literalmente falar a ciência está sob tutela de uma instituição. Exatamente. Não sobre um conhecimento de fato verdadeiro e popular. Que eu consigo fazer. Pô, desculpa aí o canal do Tito. Recentemente, tem algumas semanas, a gente tá metendo brasa aqui, mas nós é chato mesmo. Eu fiz uma postagem em que eu desmistificava com dados uma das máximas que as pessoas apaixonadas pelo Estado mínimo adoram falar, que é de que só o Estado mínimo gera o desenvolvimento econômico. Várias dessas pessoas super liberais, defensoras da liberdade, vieram me atacar de uma maneira muito visceral, várias com xingamento, algumas até com ameaças à minha vida, assim, né, super defendendo a liberdade individual. Mas enfim. E xingamento não é argumento, ameaça não é argumento, e ficar repetindo dogmas também não é argumento. Eu não tenho o menor interesse nisso. Só que essas pessoas estão tão cegas pela ideologia que elas se recusam a confrontar os seus dogmas com os dados. Eu não gosto dessa coisa de cego por conta da ideologia. O que você acha disso, Psy? Você acha que existe, tipo, ele está cego pela ideologia dele? Não, mano, acho que ideologias, elas são para além de uma cegueira, né? Acho que serve como uma metáfora, mas ela é incompleta e pouco concreta. Eu acho que, ideologia é uma coisa que você meio que, tipo, disputa, né? Sim, sempre vai existir uma ideologia dominante em meio a várias outras ideologias. Então você não fica cego pela sua ideologia, você está fazendo uma disputa de ideologia ali um com o outro. Então você está debatendo argumentos, agora o que existe é isso. Existem pessoas que não vão debater, que elas simplesmente vão expressar uma fé e aí com fé não se discute, né? Esse tipo de coisa. E tá inconsciente sobre vários processos do que ela tá falando ali também sobre a questão ideológica, né? Em si ou para além da ideologia. Nisso que ele fala, a gente tem um ótimo caviar aqui, como se a gente já não tivesse tempo suficiente. Olha que interessante isso aqui, ó. Alguns gráficozinhos aqui, ó. 5 gráficos que derrubam a ideia de um Estado fraco e ineficiente. 1. O fundo norueguês é muito mais rico do que os super ricos. Olha o fundo de petróleo da Noruega. Próxima vez que falar assim, não, mas olha pra Noruega, Estado socialista, não sei o quê. Olha pra Noruega, tá ligado? Pra você ver assim que o capitalismo dá certo. Porque né, tem um argumento pros dois lados. Ó, junta Elon Musk, Jeff Bezos, não sei o que, Bill Gates, mil fitas aqui de gente, não dá
o dinheiro que a porra da Noruega tem, mano. Por isso que a gente fala que, a Noruega não pode derrubar a árvore na Noruega, mas eles estão derrubando a árvore no Brasil, saca? Esse tipo de coisa. Não, só pra fazer um paralelo que isso tá correto, da mesma forma que também é correto dizer que, olha só, 10 pessoas no mundo inteiro têm a mesma riqueza que um país. Isso também é absurdo, né, cara? É absurdo. Continua aí. É absurdo. 2. O Estado não pode se endividar. Então veja o que aconteceu com o Reino Unido. Aqui tá mostrando o débito nacional do Reino Unido, né? Durante alguns períodos. Vamos colocar desde o começo. Então, tava em 35% ali. Começou descendo, veio a Primeira Guerra Mundial, subiu lá pro caralho. Daí depois a Primeira Guerra Mundial fica meio pra cima ali. Aí teve a Grande Depressão, né? Aí Que caiu um pouco. Segunda Guerra sobe de novo. Segunda Guerra sobe. Aí depois desce. Desce. E volta pros 30% ali. Pra menos. Pra menos de 30%. Então acho que a gente pode se endividar assim, ó. Se o próprio Reino Unido se endividou a mais de 250% do que o GDP é o PIB, né? Uhum. Então, O que a gente tem falado em outros vídeos aqui também, né? Que os países mais ricos do mundo têm as maiores dívidas externas, né? perfeitamente. 3. O Elon Musk pode estar planejando ir a Marte, mas a NASA chegou à Lua com 10 vezes menos tecnologia à disposição que ele. Além disso, ele não possui 4% do orçamento público para gastar. Aí tem um gráficozinho aqui do quanto de dinheiro que a NASA tinha para poder levar o homem para a Lua lá. Eu não entendi não essa fita aqui não. Também não entendi muito, não. 4. A empresa mais lucrativa do mundo ainda é estatal e não está no Vale do Silício. Chama-se Aramco. Puta que pariu, não sei ler. Aramco. E tá na Arábia Saudita. 48 bilhões de dólares, que é menos do que o que a Tesla, a Meta, a Apple e a Microsoft juntas são a top 4? Uhum. Possivelmente. Ó. Ou pegou de grande alcance, né? Do mundo, assim. Sim. Olha só. Estatal ruim, hein? 5. Crescimento do PIB independente da emissão de CO2. Claro que isso é uma besteira. Por isso o governo americano está literalmente pagando para empresas fabricarem seus produtos de energia limpa em seu próprio país. Está correndo uma profusão de novas indústrias. É aquela coisa que eu tava discutindo com uma camarada, de como o ecossocialismo, tipo, infelizmente, tá ligado? Pô, o nome é mó bonito, né? Mas infelizmente é mais um socialismo contra-revolucionário, mano. Uhum. Porque tu simplesmente você fala assim, não, eu vou tirar a centralidade aqui do comunismo, né? Vou tirar a centralidade, vou colocar no ambiente aqui, mas relaxa, vai ficar tudo bem. Não, irmão. Ligado? Porque daí tu cai nisso. Aí, tipo, nunca existe um tempo bom pra fazer a revolução. Então, mesma fita aqui. A gente precisa lutar pelo meio ambiente. Antes, ou eles falam assim, não, mas concomitante a gente tá lutando pela vida das pessoas. Olha aí. Olha pra que serve a luta ambiental, mano. E é Cooptada completamente. É o que a gente tá falando. A revolução vai resolver esse problema também, né? E não é como se a gente não lutasse pela vida das pessoas e pela natureza nesse momento também, né? A gente tá lá, né? Produzir o necessário e dar a cada um conforme a sua necessidade. Produzir o necessário. Uhum. Depois desse caviar, nós volta pro estado mínimo. Boa, já deu meia hora de vídeo, a gente nem passou dos 5 minutos. Vamos continuar, vira aí a tela. E foi isso que eu fiz naquela postagem. Veja, todos os acadêmicos sérios que falam sobre Estado mínimo consideram que um Estado que cobra muito imposto, angaria muito dinheiro do trabalho dos cidadãos e faz um monte de coisas com isso, não é um Estado mínimo, é um Estado grande. Esse está longe de ser o único critério para se definir o que é um Estado mínimo, mas é consenso que esse é um dos principais critérios, ou talvez até o principal. Aí eu mostrei naquela publicação que os 5 países que mais cobram imposto são países muito desenvolvidos e os 5 países que menos cobram imposto são todos, sem exceção, países pobres, pouco desenvolvidos.
É claro que mesmo o conceito de desenvolvimento é uma coisa questionável, mas sobre praticamente qualquer métrica, aqueles 5 países que mais cobram imposto, França, Finlândia, são países bem desenvolvidos, e os países que menos cobram imposto, como Omã, são países pouco desenvolvidos. Qualquer métrica capitalista, tá? Esse é o desenvolvimento capitalista das sociedades que a gente está discutindo aqui nesse momento. Pô, eu vou falar que de dados, esse dado não diz nada, assim. Pô, 5 países... A gente tem 196 países reconhecidos pela ONU. Pô, É que eu acho que o que ele tá contestando aqui é válido, é um exemplo ali, né? mas ele é só uma parcela do que tem que ser contestado, entende? É um exemplo que nesse sentido é um pouco ruim também, né? Mas, É que assim, a gente vai achar alguma característica desses 5 países ali que vai... Que por esse ser um argumento válido, vai ser um argumento válido pra dizer outra coisa, tá ligado? Tipo, esses 5 países estão na África, pronto, a África é um continente X, né? Essa que é a fita. Uhum. Portanto, se simplesmente baixar a carga tributária e reduzir a quantidade de coisas que o Estado faz pelas pessoas fosse uma fórmula do sucesso, França, Dinamarca, Bélgica, Suécia e Finlândia seriam países pobres, e Kuwait, Iraque, Arábia Saudita, Nigéria e Omã seriam países ricos. Eu falo na postagem que cobrar mais imposto não garante nada, e que não tem fórmula mágica, e que a gente precisa ficar atento para essas pessoas que tentam nos vender fórmulas mágicas como se fosse só fazer isso e pronto, agora tudo vai dar certo. Bom, tem um livro do Douglas Adams que se chama Guia do Mochileiro das Galáxias, e tem uma passagem muito legal desse livro que ele diz assim: o guia é definitivo. Se a realidade não condiz com o que está escrito no guia, a realidade é que está errada. E muitas pessoas, sem perceber, continuam repetindo seus dogmas, mesmo quando a realidade mostra para elas que esses dogmas não são tão verdadeiros assim, ou pelo menos não são tão simples assim. Mas eu realmente acredito, e isso é uma crença, não é um conhecimento, eu acredito que muitas dessas pessoas estão fazendo isso por ignorância ou fanatismo. São pessoas que estão cegas pela ideologia, mas que são pessoas que têm várias outras virtudes e que talvez possam ser desfanatizadas se alguém realmente tentar pegar essas coisas que elas defendem e ver se isso bate com a realidade. E é isso que eu resolvi fazer. Eu resolvi pegar tudo que essas pessoas estão dizendo, tirar todos os xingamentos, tirar todas as ameaças e ver se o que sobra disso consegue se sustentar quando confrontado com conhecimentos, com dados e, por falta de palavra melhor, com a realidade. É isso. Então, A prática é o critério da verdade. Isso já responde o que é verdade também. coisa que várias pessoas falaram é do Índice de Liberdade Econômica. Isso se refere a um índice criado pela Heritage Foundation que se propõe a medir a liberdade Já tem econômica herdeiro dos no países. nome. Só que tem vários poréns aí. O primeiro é que liberdade econômica e Estado mínimo não são sinônimos. Então, usar as medidas da Heritage Foundation para definir quais países têm Estado mínimo, já de cara, é um erro conceitual. O conceito de Estado mínimo ele é baseado em ideias que vêm lá do liberalismo clássico, do Smith, do Locke, e ele vai se ressignificando aos poucos ao longo do tempo com diferentes correntes. O que todas elas têm em comum é a ideia de que o Estado deve garantir o básico, que, baseado no John Locke, geralmente se coloca como vida, liberdade e propriedade, Mas só para e que, alguns. para além disso, todo o restante cabe aos cidadãos e não ao Estado. Vamos lembrar que vida, liberdade e propriedade só para os cidadãos, né? Quais eram os cidadãos? Os brancos, possuidores de terra. Os imigrantes, os negros, os colonizados não eram cidadãos. Então, o Estado não estava aí para providenciar para ele essas coisas. Só por isso já dá para ver que um lugar como a França, que cobra mais de 50% do dinheiro dos cidadãos em imposto, está muito longe de ser um Estado mínimo. Já o Índice de Liberdade Econômica inclui 12 pontos, dentre os quais alguns inclusive são ações do Estado, como um judiciário independente e funcional, combate à corrupção e etc.
Então, usar o índice de liberdade econômica para defender o Estado mínimo é uma dissonância conceitual. As duas coisas têm a ver uma com a outra, mas elas não são sinônimos. Mas mesmo que elas fossem, ainda assim, o índice de liberdade econômica não seria uma boa medida. Veja, a Heritage Foundation, que faz esse índice, não é uma universidade, não é um órgão internacional como a ONU. Ela não pretende ser objetiva ou ser neutra ou qualquer coisa assim. Inclusive porque neutralidade não existe. Presta atenção, de acordo com eles mesmos, o principal interesse, foco e compromisso deles é com combater a esquerda e defender os valores tradicionais americanos e os interesses dos Estados Unidos. O índice criado por eles reflete os interesses e valores deles, e não o que é objetivamente melhor e objetivamente funcional. O que não quer dizer que tudo que ela faz esteja errado e não tenha valor, mas que a gente precisa ter muito cuidado, e qualquer coisa feita por essa instituição vai contar como uma boa referência se ela for chancelada pelas grandes universidades, pelos grandes centros de estudo. Galera, não aguento. Esquece esses últimos 30 segundos. Se a Heritage Foundation falou, você faz o contrário, tá? Sim. Não faça o que eles falaram, e tudo que eles falarem é no mínimo, neoliberal. Se você é brasileiro, então, a chance de você morrer é enorme, assim. Tá? Se a Heritage Foundation for por aqui, você vai por lá, tá? É esse o negócio. E se a faculdade falar que a Heritage Foundation tá certa, então você também não acredita na faculdade. Não acredite na faculdade. E não acredite na ONU também, como o Jonathan colocou aqui no chat. Não acreditem na ONU, mano. Pô, se a organização é internacional, pode crer, mano. Porque ela é internacional, né, mano? Vamos fundar uma organização internacional aqui, mano. Chama Internacional Comunista. Aí vai ser verdade? E aí? Sentiu essa? E esse não é o caso. Tem grandes estudiosos, inclusive liberais como Jeffrey Sachs e até mesmo dentro do Instituto von Mises, que se opõem aos... O Jonathan soltou um Cordilheira Internacional aqui no chat, bicho. Você estava lendo do Instituto Mises. Não, nem eu tanco esses chamar de instituto esse grupo escatológico é foda. Nossa. Como Jeffrey Sachs e até mesmo... Não, contar um caos. Lembrei dessa. Dei aula na Emancipa já antes de ser comunista de fato, né? E tinha um cara que ia dar aula lá de física, matemática, no Emancipa, que ele ia com uma camiseta escrita menos Marx e mais Mises. Sendo que o Emancipa tem como de um dos seus preceitos a pedagogia do Paulo Freire, que, entre várias coisas, tem um pé no marxismo. É um pé inteiro lá, né? É. Bizarro, né? Não pise no Mises. Dentro do Instituto von Mises, que se opõe aos critérios e aos métodos de pesquisa dessa lista e que provam que os países mais bem colocados dentro dessa lista não são os que mais crescem economicamente. Veja, a China, por exemplo, é a economia que mais cresce no mundo e ela está muito liberal mal defendendo posicionada a China? Dentro dessa lista. A maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, não está nem entre os 25 primeiros. E tanto na lista dos países que mais cresceram economicamente nos últimos 10 anos em média, quanto na dos que mais cresceram ano passado, só tem um país em cada lista que está no top 15 da lista dos países do Índice de Liberdade Econômica. Então, assim, não importa o que você acredita, os dados são os seguintes. Primeiro, Índice de Liberdade Econômica não é sinônimo de Estado mínimo. Segundo, esse indicador é feito por uma instituição que diz na sua declaração de missão e de valores que o seu objetivo é divulgar e promover políticas liberais e de direita. É uma instituição que apoiou o Trump e até ofereceu cursos para entender o trumpismo. E mesmo dentre os liberais da academia, tem grandes nomes que se opõem diretamente a essa lista. É muito ad hominem, né? Essas coisas, tipo, ó... Eles disseram que eles estão lá para defender liberal, olha. Eles apoiaram Trump, olha. Tem liberal sério que é contra. Tem um ponto que eu ia falar, que eu acho que esse Heritage Foundation, ele funciona até como um think tank, tá ligado? E o papel dos think tanks na nossa realidade não é qualquer coisa, é só fazer afirmações. Eles estão formando
pessoas baseadas na ideologia, seja do Estado mínimo, seja na ideologia liberal e coisas do tipo. Então, assim, verdade ou não verdade, conhecimento ou não conhecimento, a influência na realidade concreta deles é muito grande. Exatamente. Exatamente. A discussão não é se é conhecimento ou não, né? A discussão é, e aí, o que tá sendo feito na realidade com essas fitas que os caras falam? Uhum. E em terceiro lugar, mesmo que nada disso seja suficiente para você ter um pé atrás, tanto em números absolutos quanto relativo ao seu tamanho, tanto no último ano como na média dos últimos 10 anos, qualquer lista dos países com o maior crescimento econômico tem uma intersecção minúscula com a lista dos países que vão bem nesse índice. Mas se você não quer média, mesmo que você pegar a maior economia do mundo, ou a economia que mais cresce, ou a economia que mais cresce proporcionalmente, de todas as formas, os números não batem. Agora, outro argumento que apareceu várias vezes foi o seguinte: ok, esses 5 países que mais cobram imposto, eles começaram a cobrar muito imposto e ser um estado grande depois que eles já eram ricos, mas eles enriqueceram através do estado mínimo. Então, eles geraram riqueza com o estado mínimo e agora estão distribuindo a riqueza através da atuação do Estado. Distribuindo então, o estado riqueza? mínimo é o que gera riqueza. Que isso? Mas será mesmo? Vamos pegar o país que mais cobra impostos, que é a França. A França enriqueceu com o estado mínimo? Quando? Na época do absolutismo monárquico era estado mínimo? Na época da Revolução Francesa era estado mínimo? Na época do Napoleão era estado mínimo? Nessa época, eles eram o país mais poderoso do mundo. Era estado mínimo? O Napoleão tinha o maior império do mundo? O outro país mais poderoso do mundo, que hoje em dia também é um dos que mais cobra impostos, era a Inglaterra. Só voltar um pouquinho aqui nessa frase específica. Que enriquece, galera, tá escrito na tela. Imperialismo. Com base na guerra. A França, naquele momento, como ele falou nesse trecho, era o maior império do mundo. Hoje, os Estados Unidos é o maior império do mundo. Consequentemente, também é a maior economia do mundo. Sabe? Olha só como as coisas vão se ligando. Meus queridos. Tá tudo conectado. Poderoso do mundo, que hoje em dia também é um dos que mais cobra impostos, era a Inglaterra. O Império Britânico era o império onde o sol nunca se punha, porque não importa onde o sol estivesse batendo, tinha algum lugar lá dominado pelos britânicos. Isso é estado mínimo? Porque foi nessa época que eles enriqueceram Eu não aguento, e que criaram liberal. grande parte das estruturas que mantêm essa riqueza até hoje. Tanto a França quanto a Inglaterra enriqueceram através da colonização. E aí, é claro, vai ter quem diga: não, mas isso era naquela época, não é hoje. Tá aí, hoje em dia, o país que mais cresce economicamente do mundo é a China. A China é estado mínimo? Em que critério que a China é estado mínimo? Segundo quem que a China é estado mínimo? Não é. Defende a China liberal. Então, essa ideia de que o estado mínimo enriquece e depois o governo distribui, em alguns casos ela pode ter sim um fundo de verdade, mas isso está muito longe de ser uma regra geral, tanto historicamente quanto hoje em dia. Aliás, em 2016, o Fundo Monetário Internacional, que é um órgão com um longo histórico de defender o neoliberalismo, lançou um documento dizendo que as políticas neoliberais aumentam a desigualdade e são nocivas a longo prazo. O documento, que foi assinado por economistas de ponta do FMI, dizia que, ao invés de gerar crescimento... O que é um economista de ponta? Pô? Esse termo também não me cabe. Ponta do quê, mano? Mano, é a ponta da lança do neoliberalismo. Tomar no cu, velho. Algumas políticas neoliberais aumentaram a desigualdade, colocando em É isso risco aí, uma Jonathan. expansão duradoura. Então a ideia de que só um estado mínimo gera riqueza não é verdadeira nem aos olhos dos históricos defensores do estado mínimo. Ela não bate com os dados. O Jonathan tá falando no chat, né? Neoliberais contra o neoliberalismo para salvar o capitalismo. É isso, galera. Não se assuste, tá? Se você vê um liberal falando mal do capitalismo, relaxa. Essas disputas internas acontecerão, né? Mas tá todo mundo do lado do capitalismo. Uhum. Aí outro argumento que algumas pessoas trouxeram foi dizer que o Brasil cobra muito imposto e não tem um serviço público de qualidade. E a respeito disso, eu até concordo, na verdade. Mas por que De que não tem de fato, qualidade, o Brasil né? tem uma carga tributária relativamente grande,
E a ação do Estado em relação a essa carga tributária deixa muito a desejar. Mas tem duas coisas a se considerar a respeito disso. A primeira é que essas pessoas estão pegando um caso isolado, o do Brasil, e querendo estabelecer a regra em torno desse caso isolado. Isso chama positivismo, é isso que eu tava falando, não cabe. Isso é resquício do positivismo que eu falei no início do vídeo. Se você pegar todos os casos e achar as médias, achar as tendências, aí você começa a se aproximar de uma regra. Não é a partir de um caso que se calcula isso. A segunda coisa que é importante pensar é que essas pessoas estão argumentando contra uma coisa que eu não falei. Pelo contrário, na minha postagem e aqui nesse podcast, eu falei que simplesmente aumentar o Estado não é garantia de nada. Eu estou justamente criticando a ideia de fórmulas mágicas. Eu não estou dizendo que eu tenho a fórmula mágica e se eu tivesse, ela certamente não seria simplesmente aumentar o tamanho do Estado. Essa fita é muito, muito frequente. Discutir com alguém é muito difícil. Porque, em geral, não tô falando que é só liberal, não, qualquer pessoa. A pessoa não entendeu o que você tá querendo falar. Seja porque tu não falou claro o suficiente, ou seja porque a pessoa só escutou metade do que tu falou, assim. Então, é muito difícil discutir, ponto. Não, e aí acho que tem essa outra coisa da suposição também, cara. Um negócio que me anda me pegando muito nessas coisas de discussão é quando a pessoa supõe, você fala A e ela entende que por você falou A, você já está defendendo B. Não, mano. Se eu não falei que eu estou defendendo B com todas as letras, eu não estou defendendo B, entende? Então, parem de supor. Se você tá com dúvida, pergunta. Olha, você quis dizer tal coisa? Não sei o quê? Nananã. Resolve qualquer coisa. Diálogo resolve problemas, mano. É coisa de Twitter, Jonathan, e não só, é coisa de discussão séria também. Todas as vezes que eu vou discutir com meus camaradas, eu já começo assim, olha, eu vou falar tal coisa, tá? Eu não vou falar nada além disso, eu vou falar só tal coisa. E literalmente as pessoas entendem errado. Mas ó, eu convivo com você tempo suficiente pra entender quando você fala algumas coisas e entender sobre o que você tá querendo dizer. Mas tem alguns momentos que você fala um pouco complicado mesmo. Não, com certeza. Eu falo muito complicado em muitos momentos. Mas quando eu falo assim, ó, vou falar tal coisa. É só essa coisa que eu vou falar. E as pessoas entendem. Aí eu fico foda. Acabou a bateria desse aqui. Vai você aí nesse mouse. Que isso? Outra coisa que algumas pessoas disseram é que maior arrecadação de impostos não significa maior Estado. Isso é uma meia-verdade. Se a pessoa quis dizer que esse não é o único critério, aí tá certo, não é mesmo. Tem outros critérios e tem países que cobram menos imposto e tem um Estado mais presente de outras formas. Inclusive, várias delas péssimas, por sinal. Mas uma das principais medidas do tamanho do Estado, e talvez até a principal, é quanto esse Estado cobra de impostos, que são obrigatórios, não são facultativos e são o combustível que o Estado usa para fazer as suas coisas. Então sim, quanto mais imposto, mais Estado. Tem outros fatores que influenciam também, mas esse fator sem dúvida influencia e influencia muito. É que a gente não pode esquecer pra que o Estado serve, gente. Porque tá aí super posto como uma coisa, né, assumida, tá sendo assumido o tempo inteiro no vídeo que o Estado serve pra devolver pra população, pra distribuir pra população, quando não, saca? Então você falar que mais imposto significa mais Estado pra quem? É pra pessoa? É pra população? Ou é pra colocar esse dinheiro todo do Estado entendeu? Colocar esse dinheiro todo da Caixa Federal, né, pra poder ser utilizado pra financiamento de outras fitas, né? Jonathan até falou aqui no chat, né? Cobra imposto de quem? Do pobre ou do rico? O imposto, ele sai de quais cadeias produtivas? Outro argumento que apareceu é que se a gente tivesse menos estatais, tivesse menos funções do governo, o governo poderia focar em fazer as coisas que são mais importantes. Educação, saúde, etc. Mas será que os países que têm melhor saúde, têm melhor educação, têm menos presença do Estado? Isso está longe de ser uma tendência clara. Existem casos e casos. Por exemplo, quase todos os países mais desenvolvidos do mundo têm um número maior de funcionários públicos, per capita, do que o Brasil.
Além disso, dizer que o Estado deve focar mais suas energias em algumas coisas do que em outras não é um argumento a favor do Estado mínimo. Isso não está advogando uma redução do Estado, e sim uma mudança de prioridades do Estado, o que são duas coisas diferentes. Eu entendo o que ele tá falando, mas pela lógica de senso comum do neoliberalismo, você retirar essa responsabilidade do Estado é colocá-la no setor privado, entendeu? Então, o Estado não precisa dar conta porque o setor privado, por exemplo, vai construir hospitais e vai dar os planos de saúde pago. Esse que é o ponto do que acho que ele não chegou nesse ponto ainda, não sei se chega, mas tem esse ponto aqui também, tá ligado? Eles defendem o Estado mínimo para ter mais influência do setor privado nas coisas públicas. Novamente, né? Meio que tá assumido que eles querem desenvolvimento do Brasil. E o que o Zezinho, que leu 3 páginas do Fomices, do Instituto Fomices, achou da hora que ele leu lá? Porque, como o Jonathan já disse, parece que aquilo ali foi escrito com a bunda, de tão mal escrito que é. O que o Zé pensa, foda-se. O que importa é quem tá escrevendo essas coisas, tipo o Heritage Foundation, qual que é o intuito deles com essas fitas e o que acontece de fato na prática. O que acontece de fato na prática é quando você pega a máquina do Estado brasileiro, por exemplo, entrega ela na mão, por exemplo, o Banco Central, e torna ele mais autônomo do que ele já é, tá ligado? Você toma as estatais, você joga isso pro mercado privado. O que acontece? O que acontece é que o dinheiro vai embora daqui, sai do Brasil, a qualidade diminui. É isso que acontece. Mano, nós viu metade do vídeo, um pouquinho menos, já deu 1 hora de vídeo, mano. Deu 1 hora de vídeo? Deu. Esse aqui vai ser 2 partes. Agora, teve um cara que chama Neves Caio, suponho que o nome dele seja Caio Neves, que fez comentários enormes discordando Mostrou do que até eu a tô cara do dizendo maluco. e me dando argumentos opostos. E aí, cara, por mais que eu discorde do que você tá dizendo, quando você acha que eu tô errado e me mostra outras perspectivas, você tá me fazendo um favor. Salve, Torrezan. Quando você acha que eu tô errado e você me ataca, você me ameaça, você me xinga, você tá só sendo um babaca e alimentando a barbárie. Então, se você quer discordar do que eu falei, faça como esse cara. Faça como o Caio Neves. Leia o que eu escrevi e responda o que eu escrevi. Não coloca a palavra na minha boca, não agride, não ameaça, me dá argumentos. Mesmo que eu não concorde com os argumentos, aí a gente tá tendo uma discussão, aí a gente tá tendo uma argumentação produtiva. E esse é um favor que nós dois estamos fazendo um pelo outro. Ele falou várias coisas e eu vou tentar responder uma por uma porque eu acho que ele merece. Ele criticou que eu digo que não existe fórmula mágica, mas só uso esse argumento para quebrar uma narrativa do Estado mínimo, uma narrativa liberal, e que eu não uso esse argumento de que não existe fórmula mágica para quebrar outras narrativas. O assunto que eu estou debatendo é Estado mínimo, e é a respeito disso que eu estou falando. Eu posso fazer, e eu já fiz, outros conteúdos falando sobre outras situações, inclusive países de estados grandes e fortes. Então, quando você diz que no meu post sobre Estado mínimo eu estou falando sobre Estado mínimo, você não está errado, mas eu tenho as minhas prioridades e você não deve esperar que em uma postagem do Instagram eu comente todas as possíveis visões a respeito desse assunto. Dito isso, o Caio segue argumentando que o Estado não produz nada, que o Estado só toma e, quando bem intencionado, redistribui. Mas será que isso é verdade? Porque das 6 maiores empresas do mundo, 4 são estatais. E no Brasil, quais são as maiores empresas? Uma estatal e uma que nasceu como estatal. E é bom lembrar que tragédias criminosas, como o que aconteceu em Mariana, como o que aconteceu em Brumadinho, não aconteciam quando a Vale era pública. Além disso, a ideia de que produzir significa criar um produto físico não é uma ideia nada válida no século XXI. Veja, na minha área, que é a educação, quase 90% dos alunos de escola do Brasil são alunos de escolas públicas. Produzir é só fazer dinheiro? E mesmo que você esteja pensando que produzir é só fazer dinheiro, muitos dos países que mais fazem dinheiro são países que investem muito na educação. Então, seja através de empresas que dão lucro e seja através de prestar serviços necessários, o Estado produz muito sim. Quer dizer, o Estado não. Quem produz é quem trabalha. E o Estado deve ser a representação dos interesses de quem trabalha. Nunca foi. A gente vive em uma república.
Res pública significa coisa do povo, coisa das pessoas. E quando o Estado não é isso, a gente tem um problemão. E aqui ele fica usando o Estado como sinônimo de governo também, né? Às vezes, assim, tipo, agora, o Estado tem que ser negócio do... Acho que ele tá falando de um estado em abstrato, nenhum assim concretamente, né? Mas tende a aparecer um pouco isso em alguns momentos mesmo. O Caio Neves fala que esse tipo de discurso, que é um discurso geralmente da esquerda, acaba por vilanizar as pessoas que produzem, as pessoas que criam riqueza. E um exemplo que ele dá é o Jeff Bezos. Mas assim, cara, a riqueza toda que a Amazon cria não é criada pelo Jeff Bezos. São muitas pessoas que trabalham muito para isso. exploradas. Ele não dá 80% da riqueza que ele criou. Ele fica com 20% da riqueza que os outros criaram, junto com ele. Mas sem todas essas pessoas trabalhando, ele não é nada. Junto com ele, não, por ele. Ele não trabalhou porra nenhuma, cara. Esse que é o ponto. Em condições extremamente degradantes. Tem um vídeo que a gente vai ver daqui a pouco aí, ó. Fica aí, não sai pra você ver. É o Paulo Cogos dizendo que quase levou uma coça de criancinhas de 11 anos. É bem legal. E é curtinho. Você não vai pôr? Vamos mandar agora, então. Pô, achei que você ia pôr. Eu ficou queria. procurando pra caralho isso Eu aí. queria colocar. Só faltava você não É que você pôr. fez uns bagulho assim pra mim com a mão. É porque era esse confuso. vídeo mesmo, mano. Esse vídeo eu mesmo vi aí, esse né? vídeo aqui, tava na timeline desses... Eita porra, cadê? Ah, tá. Eu passar e perdeu o vídeo. O Passai? Vou passar. Darwinismo. Eu tive esse... E hoje nós vamos rebater Pera, sobe mais a aí. falsa doutrina do darwinismo. Eu tive esse debate ontem, numa escola. E eu nunca vi uma discussão de tão alto nível e tão civilizada e tão intelectualmente honesta. Porque eu ia debater com alunos de 11 anos. Eu falei, pô, aluno de 11 anos vai ser fácil. Mesmo assim, como eu estudei muita estratégia militar, eu não subestimo nada. Então eu me preparei, eu li os meus materiais antidarwinistas antes de ir pra lá. E se eu não tivesse me preparado bastante, eu teria tomado um couro. Os molequinhos. Couro, meu irmão. E hoje nós vamos Isso aqui, debater isso aqui tem que a virar... falsa doutrina Isso do aqui tem que darwinismo. virar shorts depois, mano. Esse pedacinho. Puta que Posso pariu, fechar o Twitter mano. aqui? Você quer falar alguma coisa sobre ele ainda olhando na cara dele? Não, falar o quê pro Paulo Cogos, mano? Esse cara é muito neoliberal demais pra mim, mano. Vamos embora. Ainda tem 10 minutos de vídeo. E se ele parar de trabalhar, sabe o que acontece? Isso já aconteceu. Ele já não é mais CEO da Amazon. E a Amazon continua crescendo. Aliás, mais ainda. Ele não ser CEO não quer dizer também que ele não está lucrando com esse dinheiro, tá? CEO trabalha. Fundador só recebe. Ele não é o líder, ele é o dono. Assim como o que o Estado Isso aí. produz não é criado pelo Estado, e sim pelas pessoas que trabalham, por exemplo, os professores ou os engenheiros da Petrobras, da mesma forma, o que a Amazon produz é produzido por essas pessoas todas que trabalham na Amazon. O Caio Neves usa um argumento muito bom para defender o Jeff Bezos, só que esse argumento não é muito bom para defender o Jeff Bezos. Que? Na verdade, esse argumento é muito bom para defender os trabalhadores da Amazon. Ele diz o seguinte, que se você assume um risco, você deve ser recompensado por esse risco. Eu não acho que isso seja bem verdade, porque se eu resolver injetar heroína na minha veia, eu tô correndo um risco e eu não acho que eu tenho que ser recompensado por isso. Então, simplesmente correr risco por si só não é talvez um bom critério, mas correr um risco para ter uma recompensa grande e conseguir essa recompensa grande, ok, nesse caso pode ser. Mas o Jeff Bezos não tá correndo nenhum risco, Que risco que ele correu? Quando chegou a pandemia, o Jeff Bezos ficou mais e mais e mais rico em uma empresa que ele nem trabalha mais. Há algumas semanas, quando o Facebook deixou todo mundo na mão durante um dia, e para muitas pessoas isso não é importante, mas para algumas pessoas é. Algumas pessoas precisam de WhatsApp, de Face, etc, para trabalhar. Quando o Facebook deu essa patinada violenta que atrapalhou muita gente, eles perderam uma grana e sabe do que mais? O Zuckerberg continuou bilionário. Isso não afetou em nada o padrão de vida que ele leva. Ele não está correndo riscos. Quando aconteceu a pandemia, quem de fato correu risco é o trabalhador braçal.
que pode ser demitido a qualquer momento e não ter o que comer. Essa pessoa está correndo risco, não o Jeff Bezos. A riqueza da Amazon depende dessas pessoas trabalhando. E isso, por sinal, não é novidade nenhuma. Eu sou da geração que se formou quando a gente estava entrando numa crise econômica gigantesca, que foi a crise de 2008. Essa crise foi causada porque muita gente estava ganhando muito dinheiro só através da especulação, sem produzir nada. E isso criou uma bolha financeira que acabou estourando. Aí lá nos Estados Unidos, empresas bilionárias e bancos e tudo mais receberam um apoio trilionário do governo, enquanto muita gente no país mais rico do mundo estava dormindo na rua e passando fome. Quem é que de fato estava produzindo riqueza e quem é que de fato estava correndo risco? Existe um conceito que se chama vulnerabilidade social. Ele se refere à exclusão social, à violação de direitos, à discriminação de indivíduos ou grupos de indivíduos. E essas pessoas estão todo dia correndo risco. Os donos do iFood não estão correndo risco. Os motoboys que entregam, e sem eles o iFood não é nada, esses caras estão se arriscando no trânsito todo dia. Quando o Brasil entrou nessa crise desgraçada que ele está e que foi aprofundada pela pandemia, o Luciano Hang ficou mais rico. E os trabalhadores brasileiros ficaram mais pobres e tão mais pobres que muitos deles entraram em risco de segurança alimentar. Então, Caio, eu entendo você pensando no jovem Jeff Bezos apostando as fichas num empreendimento. Agora, na prática, quem está correndo grandes riscos hoje não é ele, não é o Luciano Hang, não é o Zuckerberg. Quem está correndo risco é o trabalhador. Então, se você acha que quando é necessário que uma pessoa corra riscos para que um serviço importante aconteça e gere lucro, gere bem-estar social e tudo mais, eu concordo com você. Só que eu acho que você não está percebendo quem que de fato está na mira desses riscos. Eu sou uma pessoa que está correndo risco, porque a minha profissão é uma profissão muito estressante e que é uma das profissões do mundo que tem maior índice de depressão, de ansiedade e até de tentativas de coisas mais graves que eu não quero falar aqui. Eu sou professor e sem a minha profissão, país nenhum vai para frente. Aí durante o afastamento social a gente teve Tem razão, mas isso aqui tem um limiar de, tipo assim, a educação vai salvar o mundo, que não é legal. A educação é revolucionária. Então, assim, só toma mais cuidado aqui nessa análise aí. Mas ó, a gente ficou uns 5 minutos sem falar nada. Porra, também, mano, já faz 1 hora que a gente tá assistindo esse vídeo, cara. Parece que não vai mas- acabar nunca. Mas tava da hora. É que bater em liberal é Sim. gostoso demais. teve que se reinventar e trabalhar muito mais do que estava trabalhando antes, ter mais estresse, mais incomodação. E aí quiseram que a gente voltasse para a aula presencial sem ter vacina e a gente achou, pelo nosso bem e pelo bem comum, que era melhor continuar trabalhando dobrado do que voltar sem segurança. E aí a gente foi acusado de vagabundo, que não queria trabalhar e tudo mais. E a gente se estressando horrores, trabalhando extra, sem ser pago por isso. Aí a gente volta pro presencial, sem vacina, em um espaço cheio de crianças e adolescentes que não conseguem seguir os protocolos. E eu te pergunto, quem é que está assumindo os riscos? Todo mundo acha que uma pessoa que trabalha mais e melhor, produz mais, se esforça mais, se arrisca mais, merece ser recompensada por isso. Mas aí a gente precisa levar em conta duas coisas. Em primeiro lugar, tudo, inclusive essa diferença de quem é mais recompensado, e todos os excessos vão fazer mal. E a gente está vivendo um momento de excessos extremos. E 99% da nossa sociedade está pagando um preço altíssimo por isso. E não ver isso é estar cego de ideologia. Não ver isso é se prender em dogmas e enche o cu de liberalismo e fala bosta. ignorar os dados. Em segundo lugar, não vamos nos iludir a respeito de quem de fato está produzindo, de quem de fato está trabalhando e quem de fato está se arriscando. Se falar no macro, falar do que acontece com camadas da sociedade, com números grandes, com dados estatísticos, não deixa isso claro, eu vou falar de mim. Eu estou correndo risco, os meus colegas estão correndo riscos. E tem outras pessoas que estão correndo muito mais risco do que a gente. E ninguém está sendo remunerado por isso. Sabe, Caio Neves,
foi por causa de você que eu resolvi fazer essa resposta toda. Porque eu acho que apesar de a gente ter pensamentos muito diferentes, ideias muito diferentes a respeito de algumas coisas, é muito provável que a gente tenha alguns valores muito parecidos também. Por algum motivo que eu não entendo e talvez nem você não entenda, você quis responder o que eu escrevi. E apesar de eu discordar de muita coisa que você escreveu, eu fiquei muito feliz com a sua resposta. Você, Caio, agiu como uma pessoa que discorda, como uma pessoa cujas ideias foram confrontadas. Ou seja, fez o mínimo, né? E deixou o menino emocionado. É isso. Discutir na internet é isso. Lá no começo desse podcast, eu falei que muitas pessoas reagem com uma paixão que parece religiosa. E não foi por acaso que eu usei essa palavra. Quando as pessoas têm um dogma muito forte, que elas levam muito a sério esse dogma para elas é uma coisa pessoal, e é demonstrado para essa pessoa que esse dogma não corresponde à realidade, é muito comum que essa pessoa não se sinta como alguém que discordou, e sim como alguém que foi pessoalmente atacada. E a pessoa que se sente atacada muitas vezes reage com violência, que é o que a gente pode ver naquele show de horrores que foram os comentários. Os piores eu já deletei, mas com aquele show de horrores que foram os comentários daquela postagem. Claro, alguns, a maioria foi bem elogioso, na verdade. Mas muitas pessoas, se sentindo atacadas, sentiram uma necessidade muito grande de se defender e atacar com virulência. Alguma coisa no seu âmago, da sua fé, foi atacada. Tem esse ponto, mas acho só fazer um adendo, né? Acho que isso é prática comum, principalmente na internet. Mas muitas vezes quando se faz críticas, as pessoas naturalmente se sentem atacadas justamente porque é uma posição contrária ao que ela tá colocando. Então também precisa ser levado em conta, né? Como as pessoas recebem críticas nesse sentido, né? Sim. Não tô dizendo que ele tá errado no que ele falou, tá? Não é isso. É que eu acho que o debate é uma coisa que a gente treina pouco, né? A gente treina pouco debate na escola, a gente treina pouco... A gente tem bastante a trocação de ideia, né? Cada um sai... Não, mas olha esse meu argumento. Não, mas olha esse meu argumento, mano. Enquanto que o debate franco, na real, ela passa a partir da superação do argumento do outro. Não de você só falar, meu argumento é melhor. Não, você precisa superar o argumento do outro, que é o que ele faz no vídeo, né? Ele traz o argumento do cara, ele analisa e ele supera. Doideira. E eu acho que não tem muita coisa que eu possa fazer por essas pessoas. Em muitos casos eu até tentei responder, mas enfim. Mas essas pessoas, muitas delas, talvez todas elas, estão numa situação parecida com a minha. São essas pessoas que estão enfrentando riscos de verdade. Assim como eu e provavelmente você, Caio. E provavelmente você que está ouvindo isso agora. E quando a gente está correndo risco e quando a gente está se sentindo fragilizado, a gente adora ter certezas. É muito mais cômodo. E aí as pessoas chegam com fórmulas mágicas e é tão bom acreditar que é tão fácil resolver. É só fazer isso e pronto, a minha fragilidade vai desaparecer. O meu risco, minha vulnerabilidade vai desaparecer. Mas eu não acredito nisso. É o mesmo papel da religião. Eu vim aqui mostrar que essa fórmula mágica não funciona. Eu não vim aqui vender outra. Eu sou só um professor. Pô, esse vídeo não terminar tocando um Fórmula Mágica da Paz do Racionais é uma sacanagem, velho. Tinha que estar lá logo no refrão. Eu vou procurar, eu sei que vão encontrar.